Soltem imediatamente Jair Messias Bolsonaro, porque os motivos que ensejaram sua prisão cautelar não existem mais. Indiciado pela PF, Bolsonaro fica fora de denúncia da PGR por coação ao STF. Sabe qual que é o nome disso daqui? Chicana jurídica. Para não arquivar o inquérito, exatamente isso, o PGR denunciou quem queria denunciar e nada disse sobre Bolsonaro. Não quis dar o braço a torcer e arquivar o inquérito contra Bolsonaro. Porém, isso daqui é um arquivamento tácito. Acaba de deixar claro que não há indícios de crime contra Jair Messias Bolsonaro, por isso não o denunciou. Só que isso daqui, juridicamente, processualmente falando, traz reflexos importantíssimos. Sabe por quê? Porque não há aqui fumus comissi delicti, que é um dos principais requisitos para a decretação de uma prisão preventiva contra alguém. Artigo 312 do Código de Processo Penal. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Esse é o ponto. Quando houver prova da existência do crime, nós chamamos isso de fumaça do cometimento do crime. Ou seja, se Bolsonaro não foi denunciado, significa que não mais existe aqui fumaça do cometimento do crime. Se ele não foi denunciado, significa que os motivos que deram causa à restrição da sua liberdade não existem mais. Sim, ele está com medida cautelar restritiva da liberdade nesse inquérito. Foi neste inquérito que Alexandre de Moraes decretou essa prisão domiciliar do Bolsonaro. Só que o artigo 282 do Código de Processo Penal diz no parágrafo 5º que o juiz poderá de ofício ou a pedido das partes revogar a medida cautelar quando verificar a falta de motivo para que subsista. E a principal falta de motivo para que subsista é esse oferecimento da denúncia sem Jair Messias Bolsonaro. Isso daqui é motivo para soltar Bolsonaro. Soltem Bolsonaro, porque o Código de Processo Penal manda. Esta denúncia sem Bolsonaro é motivo de soltura, porque é neste inquérito que ele não foi denunciado que ele está preso domiciliarmente. Mas Jeffrey, ele está condenado. Não importa. Ele não está com prisão cautelar no processo da farsa da trama golpista, que ele foi condenado a 27 anos e ainda não transitou em julgado. Ou seja, ele está preso nesse inquérito que terminou e que ele não foi denunciado. No processo que ele foi condenado a 27 anos de prisão, ele não tem uma medida cautelar restritiva da liberdade. E lá, ele só poderá ser preso depois que transitar em julgado, só para prisão-pena, para cumprimento de pena, que é quando não couber mais recursos. Mas ainda cabem recursos, ele ainda está recorrendo daquela condenação e não tem medidas cautelares. Então, o único inquérito que está mantendo aquela prisão domiciliar é esse que terminou e que ele não foi processado. Ou seja, se somos uma democracia, como querem vender para o mundo, Bolsonaro deveria já ter sido colocado em liberdade. Sou professor de processo penal, leciono essa matéria. Estou dizendo, soltem Bolsonaro se somos uma democracia, porque o Código de Processo Penal manda que Bolsonaro seja solto imediatamente. Para o lado Magnitsky da história e do dia de hoje, o governo Trump sancionou Viviane Barsi de Moraes sob a lei Magnitsky por violação de direitos humanos. O Instituto de Estudos Jurídicos Lex da família Moraes também foi sancionado. Todos os bens da esposa e empresas vinculadas dos Moraes, nos Estados Unidos, foram automaticamente bloqueados.
Viviane está proibida de transações com cidadãos e empresas americanas. Tem um detalhe importante nessa sanção aí: contratos com empresas que tenham cláusula de compliance podem acabar sendo também sancionados ou cancelados por empresas que têm essa cláusula nos acordos com o escritório de advocacia da Viviane. Cartões de bandeiras americanas não podem mais ser usados pela família Moraes. Vistos de familiares deles já estavam suspensos desde julho. Marco Rubio havia sinalizado novas medidas após a condenação de Bolsonaro. E aí a coisa pegou. E era esperado, Rodrigo Constantino, que isso acontecesse. Já era previsível, todo mundo sabia que Viviane Barsi Moraes teria a sua conta bloqueada pela Magnitsky. Não se imaginava que isso se estendesse também ao Instituto Lex, onde eles cometeram aí, não sei se um pecado, não sei se uma falha, eles colocaram todos os bens da família nesse instituto, que não é uma empresa imobiliária, né? É um instituto que trata de questões jurídicas. Então a Magnitsky vai pegar feio, Rodrigo Constantino. Veja, há total coerência nisso, né? Porque para os americanos, quando eles olham a operação desses escritórios de cônjuges, né, eles entendem que isso aí é mais do que promiscuidade, que todo brasileiro também deveria reconhecer que é, no mínimo, promíscuo. Mas eles chamam de corrupção mesmo. De onde vem o dinheiro todo do Alexandre de Moraes para gastar 16 milhões num ano só em imóveis? Né? Um imóvel de 12 milhões de reais. O dinheiro vem da dona Vivi, pelo escritório de advocacia, que cobra milhões de vários clientes parrudos, que tem causas e interesses no STF. E os próprios ministros do STF já julgaram que não tem nenhum problema nisso, né? Não tem nenhum problema, nada para ver aqui circulando. Então, é óbvio que os americanos tinham que estender uma Magnitsky ampliada, na verdade não é que a Viviane foi sancionada, ela entrou dentro da sanção do abusador de direitos humanos, senhor Alexandre de Moraes, por ser cúmplice, por ser a válvula de escape que ele usava para burlar a sanção. É disso que se trata aqui, né? Ela tem mais de 50% das cotas do escritório, então automaticamente o escritório também está incluído na sanção, o que vai representar perda de milhões e milhões de dólares de receita por ano para o escritório. Eu já ouvi uma cifra de 150, né? Não sei se é verdadeiro ou não. O secretário Bassen, do Tesouro Americano, comparou o casal com Bonnie and Clyde, que vivia pelos Estados Unidos dando golpes, né? Ou seja, chamou de quadrilha. Disse basicamente que o governo o Brasil é governado por uma quadrilha na corte mais alta do Poder Judiciário, né? E o mais bizarro de tudo, Serrão, foram as notas. A nova sanção representa também a politização e o desvirtuamento na aplicação da lei, diz um trecho da nota do Itamaraty. O típico comunista acusando seu adversário, né, daquilo que ele faz na prática, que é exatamente o Brasil. Como integrante do STF, continuarei a cumprir minha missão constitucional de julgar com independência e imparcialidade, diz um trecho da nota do Alexandre de Moraes. É muita cara de pau. E, por fim, no Brasil, a quase totalidade da sociedade reconhece a importância histórica de um julgamento e punição por uma tentativa de golpe de Estado, diz um trecho da nota mais cafajeste que eu já vi do próprio STF. Quem escreveu essa nota, né? Não foi o colegiado, mas tem o carimbo da instituição. Quase a totalidade, eles ignoraram pesquisas, ignoraram manifestações enormes nas ruas, ignoraram a última eleição municipal, ignoraram todos os indícios de que, grosso modo, para deixar barato para eles, metade do povo brasileiro não está gostando da conduta do STF. Pede o impeachment do Alexandre de Moraes, mas talvez seja porque eles não consideram bolsonaristas, a direita, os conservadores, os patriotas, gente. É um processo total de desumanização, além da criminalização da direita, agora vemos a desumanização chegar nesse patamar. A quase totalidade aplaude o julgamento. De onde eles tiraram uma fake news dessas? Fica a pergunta. Agora, como alguém que é alvo
do Alexandre de Moraes, eu posso dizer sim, dá um gostinho, uma sensação de justiça sendo feita no dia de hoje. Então, grande dia, um dia importante. O Lula defendeu censura, não é novidade para nós. Defendeu leniência com o tráfico e ditaduras, também não é novidade para nós. Quando ele diz assim, não podemos fazer a equiparação, como o Caute lembrou, da criminalidade e o terrorismo. E faz o quê? Porque a técnica ou o método dele no Brasil não está funcionando. O que fez Donald Trump logo depois, no discurso seguinte, demonstrou que sim, o quanto tinha de droga num navio que foi afundado, numa embarcação que foi afundada pelas Forças Armadas no mar, como ele disse, nos mares da Venezuela, ali, né, muito próximo ao Caribe, e o quanto aquilo representaria de droga e de pessoas americanas que poderiam morrer, ou seja, de americanos que poderiam morrer, de pessoas nos Estados Unidos que poderiam morrer. O Lula, não vamos equiparar. O governo americano quer tratar o PCC exatamente como uma organização terrorista, e hoje é o grande problema brasileiro. O crime organizado. Entre essas organizações, o PCC, o Comando Vermelho e por aí vai. Para se ter uma ideia, qual é exatamente a posição do governo em relação a isso? Quais são as medidas do governo para combater o crime organizado? Com relação às ditaduras, quer dizer... Imagine você pagar apenas R$82. Olha isso, né? O comentário feito agora, né, pela Revista Oeste, do Lula defendendo ditadura, o Lula defendendo um monte de coisa errada. A você que tá chegando, é o momento de você dar o seu like, faz toda a diferença pra gente realizar o nosso trabalho. Gratidão. E do Maduro, não, ele estava querendo passar um recado para quem? Pro Donald Trump. Sabe, é uma desconexão com a realidade, mas é o seguinte, naquele mundo globalista de uma ONU que já perdeu a razão de existir, porque é falida do ponto de vista dos princípios que a fundaram lá em 1945, para esta ONU, aqueles globalistas que vivem, diplomatas que vivem em Nova York, subsidiados pelos povos dos países os quais eles representam, ali vai ter aplauso. Compara depois o silêncio e a tensão, a apreensão daqueles diplomatas em relação ao discurso de Donald Trump. Ou seja, o que era esquerda festiva, o globalismo festivo no discurso do Lula, porque obviamente não para em pé, você não vai denunciar a Venezuela, você não vai denunciar o que acontece na Nicarágua, você não vai denunciar Cuba. De novo, aquela pergunta das mais óbvias, aquele comentário dos mais óbvios, a comparação mais óbvia. São os cubanos que querem entrar nos Estados Unidos ou os americanos que querem migrar para Cuba? Essa é a questão. De que lado vem? Então, vamos lá. O discurso não parava em pé. Discurso de censura, né, leniência com crime, enfim, essas coisas todas, e com ditaduras. Aí ele diz assim, naquele momento que ele estava falando de Gaza, não, sob nenhum aspecto pode se permitir. Aí ele chama de genocídio é política de Estado contra uma etnia, não é isso. Ele não defendeu em nenhum momento, libertem os reféns. Aliás, a Giorgia Meloni, que deve falar amanhã, já disse numa entrevista hoje em Nova York que não tem Estado da Palestina, não tem apoio, enquanto não libertarem os reféns. Foi o que Donald Trump também disse. Porque qual foi a razão desse conflito de Israel com o Hamas? Aquele ataque terrorista, aquele ataque desumano, crime internacional contra civis. E, obviamente, também a consequência de levar sequestrados civis, famílias inteiras. E aí não se discute esse ponto, ele fala de genocídio. Quer dizer, para aquele globalismo, o Lula é um sucesso, pode falar a bobagem que for, como é aqui para essa esquerda, que foi nas manifestações do último domingo. Mas não para em pé. Aí vem um discurso sério, duro, que demonstra a hipocrisia do que se tornou a ONU hoje, denuncia todos os abusos da ONU. Aliás, não foi de hoje que a gente denunciou o que acontecia em Gaza também, instalações ali próximas da ONU que eram usadas, ou seja, por terroristas do Hamas. Quer dizer, a ONU precisa prestar conta sobre isso, e Donald Trump jogou tudo isso na cara de todos aqueles diplomatas. Bom, e apesar de dizer que os ataques do Hamas são indefensáveis, Lula destacou que nada justifica o que ele chamou de genocídio em curso em Gaza. Os atentados terroristas perpetrados pelo Hamas são indefensáveis sob qualquer ângulo, mas nada, absolutamente nada, justifica o genocídio em curso em Gaza. O povo palestino corre o risco de desaparecer. Só sobreviverá como um Estado independente integrado à comunidade internacional. Esta é a solução defendida por mais de 150 membros da ONU e afirmada ontem aqui, nesse mesmo plenário.
mas obstruída por um único veto.